Menina atropelada desperta poderes misteriosos e revela segredos sombrios da sua família. Tudo começou em uma manhã comum. Ana, com seus 16 anos, atravessava a rua ensolarada, distraída com os fones de ouvido, quando o carro veio como um raio. O impacto foi feroz. O mundo se despedaçou em um turbilhão de gritos e sirenes. Seu corpo flutuou entre a vida e a morte, uma dança estranha, até que tudo escureceu. E assim permaneceram as semanas. Quando finalmente acordou, Ana estava em um quarto de hospital, cercada por máquinas que bipavam incessantemente. Mas algo estava diferente. Estrondos de vozes ecoavam na sua mente. Eram sussurros de outras pessoas, memórias de lugares que nunca pisou. E então a primeira visão. Sua mãe, Lídia, chorando em um canto, com expressões que mapeavam um universo de dor. Por que ela estava tão triste? Ana não sabia. Assim que saiu do hospital, o inexplicável se tornou real. Com apenas um toque, Ana sentia as emoções das pessoas ao seu redor. O medo, o ódio, a paixão, tudo passando por ela como ondas de um mar agitado. Sua vida se transformou em um labirinto, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Os rumores da cidade pequena começaram a circular. Ana, a menina que voltou do coma com poderes secretos. Murmúrios carregados de temor e admiração. O que eram esses poderes que surgiram após seu acidente? Para isso, sua busca pela verdade começou. Mas algo ainda mais perturbador a puxava. Visões cada vez mais frequentes a assombravam durante a noite. Ela via sombras dançando, rostos desconhecidos com olhares vazios e vozes sussurrando segredos. A imagem da sua família aparecia com uma nuvem de mistério. O que aconteceu antes do acidente? As perguntas se acumulavam como folhas secas no outono, e a pressão no peito não parava de crescer. Lídia sempre evitou falar sobre o passado, como se as lembranças fossem venenosas. Toda vez que Ana tentava perguntar, sua mãe desviava o olhar, um frio profundo escorrendo por sua espinha. Por que você não fala comigo? Ana gritava internamente, enquanto sua mãe encarava a janela, visivelmente fugindo de um peso que parecia insuportável. A tensão entre elas se tornava palpável, e então, em um desses momentos estranhos, Ana teve uma visão impactante, um incêndio, um grito, e a pequena cidade envolta em chamas, como um quadro em movimento, piscando em sua mente. O que aquilo significava? Estaria mesmo conectada a algo maior? À medida que as revelações se acumulavam, Ana percebeu que sua verdadeira luta não era apenas contra seus novos talentos, mas contra os segredos que sua família mantinha. Qual seria a verdade que tanto assustava sua mãe? E o acidente? Seria um mero acidente ou algo mais? Agora, em busca de respostas, Ana se via precária, em uma corda bamba, entre curiosidade e medo. Cada resposta que encontrava levantava mais perguntas. O que havia no passado que se entrelaçava com seu presente? Era mais fácil ignorar, mas a determinação crescia dentro dela. E assim, a jovem se viu diante de uma encruzilhada.
Até onde iria para descobrir a verdade? E se a verdade se revelasse ser mais aterrorizante que qualquer mentira? Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se unir, Ana ainda não sabia se estava se aproximando da salvação ou de um abismo insondável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava imersa em seus pensamentos, naquelas noites enigmáticas, quando as visões começaram a se intensificar. O incêndio, os gritos, as sombras. Sua cabeça parecia um turbilhão a cada revelação. Eram fragmentos que se entrelaçavam, mas nunca se completavam. E tudo parecia conectado a uma verdade obscura, que a mantinha em estado de alerta. Uma tarde, enquanto caminhava pela cidade, sentiu uma agitação estranha no ar. As pessoas, normalmente amistosas, estavam mais quietas, trocando olhares furtivos. Sentiu um arrepio na espinha. Tinha a impressão de que todos estavam falando sobre ela. De repente, a sensação aumentou. Ela parou, tentando entender, e foi quando viu uma mulher à distância. Seu rosto era familiar, mas sua aparência estava ligeiramente distorcida. Havia um peso na expressão dela, algo intenso. Ana não hesitou e se aproximou. Era Beatriz, uma amiga da sua mãe. Ana, você precisa ouvir o que eu tenho para te contar. A voz da mulher eram como trovões, e o olhar dela implorava por atenção. A mulher puxou Ana para um canto, longe dos olhares curiosos de outros. Ana, sua mãe nunca quis que você soubesse disso, mas eu não consigo ficar em silêncio. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Os olhos de Beatriz estavam arregalados, e ela parecia lutar contra a urgência das palavras que precisavam ser ditas. O incêndio não foi um acidente. Seu pai estava envolvido. Naquele dia, ele estava buscando uma forma de se livrar de um segredo horrível. Não sei todos os detalhes, mas eu vi coisas que seus pais fizeram. Ana sentiu uma onda de náusea. O mundo estava girando e ela lutava para manter a compostura. Você está falando do quê? Que segredo? O coração dela batia acelerado e a pressão no peito retornou com força total. Era como se algo dentro dela estivesse prestes a estourar. Eu não posso dizer tudo, mas havia um culto, algo que sua mãe queria proteger você a qualquer custo. Eles não queriam que você soubesse a verdade. Beatriz estava em pânico, e Ana percebeu que a verdade que ela buscava era mais sombria do que havia imaginado. A mulher diminuiu a voz, olhando ao redor. Você não pode contar à sua mãe que eu te disse isso. Ela ficaria histérica. Esse segredo é letal. Beatriz estava prestes a se afastar quando uma mão gripou seu braço, e ao olhar para trás, Ana viu Lídia, sua mãe, parada ali. O horror em seu olhar era palpável. Beatriz,
O que você está fazendo aqui? A voz de Lídia era um sussurro, carregada de preocupação e raiva. Você prometeu que não falaria nada. Ana não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? As peças que ela cuspia eram mais do que ela podia suportar. Mãe, o que ela está dizendo? Eu quero saber. A tensão crescia. O ar estava pesado de segredos não ditos. Você não está pronta para essa verdade, Ana. Não é para você saber, Lídia gritou. Os olhos dela estavam cheios de medo. Uma máscara de dor que Ana nunca tinha visto antes. Nesse instante, uma explosão distante fez o chão tremer sob seus pés. As janelas da loja de conveniência quebraram e todos gritaram. O pânico instalou-se no coração da cidade e Ana, em meio ao caos, percebeu que tudo que ela acreditava ser seguro estava prestes a desmoronar. A verdade sobre seu pai, o culto, o incêndio, tudo isso estava prestes a explodir como a cidade ao seu redor. E agora, enquanto as fumaças enegreciam o céu, Ana lutava contra um terror profundo. O que mais sua mãe estava escondendo? E como eles estavam conectados à destruição que agora a cercava? Em meio a tudo isso, um pensamento a dominou. Se a vida dela fosse uma mentira, o que mais havia por trás das sombras? O chão tremia sob os pés de Ana, enquanto a cidade entrava em pânico. A fumaça envolvia o céu, e ela sentia seu coração pulsar com fervor. O que está acontecendo? Seus pensamentos lutavam uns contra os outros enquanto ela encarava a cena caótica na frente dela. Lídia, sua mãe, estava paralisada, o terror esculpido em seus traços. Beatriz manteve os olhos fixos nela, como se estivesse prevendo o pior. Ana quis gritar, mas a própria voz parecia ter se perdido no tumulto. Tudo desabava ao seu redor, a vida que conhecia, os segredos que a cercavam. Tudo parecia que estava prestes a explodir junto com o incêndio. E foi nesse momento de desespero que um gritinho atravessou o ar. Era uma criança. Ouvindo a chamada angustiada de uma garotinha que corria das chamas, Ana desviou o olhar, completamente tomada pela necessidade de ajudar. Sem pensar duas vezes, ela se lançou em direção ao som. O calor queimava sua pele, mas a adrenalina a impulsionava. Balançou a cabeça e atravessou os destroços. Quando finalmente encontrou a menina, ela estava cercada por escombros. O olhar da criança refletia puro medo. "Ajuda!" pediu a garota, seus olhos cheios de lágrimas. Ana se agachou, estendeu a mão e a puxou para perto. Mas assim que o fez, algo inusitado aconteceu. Um brilho intenso surgiu na palma da mão de Ana. Uma onda de energia percorreu seu corpo, e num instante a criança foi cercada por uma luz suave, afastando o calor das chamas. Ana ficou atônita. Eu fiz isso? A sensação foi tão forte que seu coração acelerou ainda mais. A menina sorriu, e foi como se um manto de segurança a envolvesse. Mas o que estava acontecendo? A intensidade aumentava e novas visões surgiam. Ela viu flashes, Beatriz, sua mãe e um rosto familiar, seu pai, sorrindo. Mas por que ele parecia tão sombrio naquele momento? Nas sombras, havia também rostos que observavam tudo com interesse maligno. O culto?
A lembrança do incêndio girava em sua mente com um novo peso. Ana, o que você fez? A voz desesperada de Lídia trouxe-a de volta à realidade. Dessa vez, porém, era diferente. Havia não só medo, mas também desespero em seus olhos. A mãe parecia horrorizada, enquanto as chamas cercavam o local. Você não pode usar isso. Ela puxou Ana contra si, e neste movimento, um pequeno pacote caiu do bolso de Lídia. Curiosa, Ana se abaixou para pegar. Era um antigo medalhão, envolto em correntes. Ao segurá-lo em suas mãos, uma onda de memórias fludou sua mente. Mais sustos, mais sombras, mais segredos. Algo começou a se encaixar, e não era simplesmente uma questão de poder. Era sobre sua família, sobre tudo o que eles estavam escondendo. Você tem que entender. Foi por isso que eu não quis que soubesse, gritou Lídia. O pânico desenhado em seu rosto era uma tela de desespero e revelação. Mas a verdade não parava ali. Então, uma explosão ocorreu. Ana virou-se ligeiramente e viu Beatriz sendo jogada para trás. 3 homens encapuzados surgindo das sombras, olhando para ela com um vazio mortal. Recuperem a menina! Eles gritaram, causando alvoroço no ar. Precisamos ir agora! Lídia gritou, segurando Ana com força. Mas Ana sabia que algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. Quem são eles? Sua voz tremia. Mãe, a expressão de Lídia se endureceu, revelando algo além do medo. Ele estava ligado à verdade, e era aterrador. O passado, a mentira e o culto. Tudo começava a girar em um vórtice de pavor e revelação. Com um último olhar para a menininha que ela havia salvado, Ana sentiu que não era só sobre descobrir os segredos. Era uma luta pela própria vida. A decisão estava bem diante dela. Se esconder ou enfrentar a verdade, não importando o custo. E uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente sua mãe? Ana estava paralisada. As chamas dançavam ao redor, e a presença dos homens encapuzados parecia um pesadelo tomando forma diante de seus olhos. O medo pulsava em seu peito, e a verdade sobre sua mãe estava prestes a explodir como os fogos que consumiam a cidade. Não pode ser, Ana murmurou, enquanto sua mente tentava absorver a enormidade da revelação. O que havia em sua família que a tornava alvo de uma força tão sombria? Ela lutava para manter a calma, mas uma sensação de desespero começou a tomar conta. Ana, precisamos sair agora! Lídia insistiu, suas mãos tremendo ao segurá-la. A urgência na voz da mãe era palpável, mas o olhar de Lídia estava tão cheio de medo que parecia que ela estava escondendo ainda mais segredos. Então, um grito cortou o ar, um som estridente. Ana se virou e, em um instante, viu Beatriz sendo empurrada pelos homens. Eles a agarraram com força, arrastando-a para trás, enquanto ela lutava. Seu rosto pálido de pavor. Não! Ana gritou, mas a cena à sua frente se desenrolava como em câmera lenta. A mulher que havia revelado os mistérios estava agora emaranhada em um novo pesadelo. Temos que ir,
Lídia segurou Ana pelo braço, mas a jovem não conseguia desviar o olhar da cena horrível. A cidade ao redor delas estava em caos, mas seu mundo interior estava prestes a desmoronar ainda mais. E foi neste momento crucial que algo surpreendente aconteceu. Ana sentiu um calor irromper dentro de sua pele, uma onda de poder que parecia invadir seu ser. Sem entender por quê, ela se virou para os homens encapuzados e apontou. Um flash ofuscante rompeu de suas mãos, um poder emergido de seu desespero. A luz se expandiu e, de repente, os homens foram lançados para trás como se uma força invisível os atingisse. Beatriz, que estava prestes a ser capturada, caiu no chão, liberta. "Corre!" Ana gritou, e a menina a ouviu, seguindo-a enquanto se afastavam. Mas à medida que elas se afastavam, uma sensação de fraqueza tomou conta de Ana. Ela percebeu que o poder que havia invocado estava drenando sua energia. Lídia, ao seu lado, olhou para ela com um misto de espanto e preocupação. "Ana, não!" A voz de sua mãe era um sopro, cheia de pavor. "Usar isso pode te destruir." Temendo pela própria vida e pela da criança, Ana explodiu. "Por que você não me contou? O que mais você está escondendo de mim?" A raiva e a dor estavam em suas palavras, e não havia como voltar atrás. "Ana." Lídia começou, mas não teve tempo para terminar. Uma sombra se projetou entre elas. As figuras encapuzadas se reergueram, suas vozes agora carregadas de ira. "Menina, você não deveria ter feito isso." O chão tremeu, uma nova onda de energia crescia, e de repente, um grito. Beatriz caiu, seu corpo se contorcendo como se estivesse em agonia. Ana sentiu uma conexão. Algo a ligava a Beatriz, e naquele momento, compreendeu a verdade que Beatriz havia sussurrado era muito pior do que imaginava. "Ela é o que eles querem", Lídia exclamou, enquanto Ana olhava para a amiga de sua mãe com novos olhos. O rosto de Beatriz estava transfigurado em dor, e uma ideia aterrorizante perfurou o coração de Ana. Não era só sobre o culto. Beatriz havia sido parte de tudo isso. Os segredos de uma cidade inteira estavam dentro dela. Ana hesitou, o terror e a confusão se misturando em sua mente. E quando tudo parecia perdido, um brilho intenso emanou do medalhão que ainda segurava. O objeto estava pulsando, como se estivesse vivo. Os rostos à sua volta se tornaram borrões, enquanto Ana se concentrava. Sua mente estava confusa, mas uma determinação começou a florescer. Ela olhou para a mãe, os olhos cheios de fogo e desespero. Agora é hora de saber toda a verdade. Suas palavras ecoaram, e com isso, a cidade se tornou um campo de batalha entre luz e escuridão, entre o passado sombrio e um futuro incerto. Enquanto Beatriz caía em um silêncio implacável, Ana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma nova verdade começava a se revelar, e o que ela descobriria poderia muito bem destruir não apenas sua família, mas o próprio tecido da cidade que conhecia. O que mais estava escondido? Nas sombras, uma verdade que poderia levá-la a um destino aterrador. Ana estava paralisada. As chamas dançavam ao redor, e a presença dos homens encapuzados parecia um pesadelo tomando forma
diante de seus olhos. O medo pulsava em seu peito, e a verdade sobre sua mãe estava prestes a explodir como os fogos que consumiam a cidade. Não pode ser, Ana murmurou, enquanto sua mente tentava absorver a enormidade da revelação. O que havia em sua família que a tornava alvo de uma força tão sombria? Ela lutava para manter a calma, mas uma sensação de desespero começou a tomar conta. Ana, precisamos sair agora! Lídia insistiu, suas mãos tremendo ao segurá-la. A urgência na voz da mãe era palpável, mas o olhar de Lídia estava tão cheio de medo que parecia que ela estava escondendo ainda mais segredos. Então, um grito cortou o ar, um som estridente. Ana se virou e, em um instante, viu Beatriz sendo empurrada pelos homens. Eles a agarraram com força, arrastando-a para trás enquanto ela lutava, seu rosto pálido de pavor. Não! Ana gritou, mas a cena à sua frente se desenrolava como em câmera lenta. A mulher que havia revelado os mistérios estava agora emaranhada em um novo pesadelo. Temos que ir. Lídia segurou Ana pelo braço, mas a jovem não conseguia desviar o olhar da cena horrível. A cidade ao redor delas estava em caos, mas seu mundo interior estava prestes a desmoronar ainda mais. E foi neste momento crucial que algo surpreendente aconteceu. Ana sentiu um calor irromper dentro de sua pele, uma onda de poder que parecia invadir seu ser. Sem entender por quê, ela se virou para os homens encapuzados e apontou. Um flash ofuscante rompeu de suas mãos. Um poder emergido de seu desespero. A luz se expandiu e, de repente, os homens foram lançados para trás, como se uma força invisível os atingisse. Beatriz, que estava prestes a ser capturada, caiu no chão, liberta. Corre! Ana gritou, e a menina a ouviu, seguindo-a enquanto se afastavam. Mas à medida que elas se afastavam, uma sensação de fraqueza tomou conta de Ana. Ela percebeu que o poder que havia invocado estava drenando sua energia. Lídia, ao seu lado, olhou para ela com um misto de espanto e preocupação. Ana, não! A voz de sua mãe era um sopro, cheia de pavor. Usar isso pode te destruir. Temendo pela própria vida e pela da criança, Ana explodiu. Por que você não me contou? O que mais você está escondendo de mim? A raiva e a dor estavam em suas palavras, e não havia como voltar atrás. Ana, Lídia começou, mas não teve tempo para terminar. Uma sombra se projetou entre elas. As figuras encapuzadas se reergueram, suas vozes agora carregadas de ira. Menina, você não deveria ter feito isso. O chão tremeu. Uma nova onda de energia crescia. E, de repente, um grito. Beatriz caiu, seu corpo se contorcendo, como se estivesse em agonia. Ana sentiu uma conexão. Algo a ligava a Beatriz. E, naquele momento, compreendeu. A verdade que Beatriz havia sussurrado era muito pior do que imaginava. Ela é o que eles querem. Lídia exclamou, enquanto Ana olhava para a amiga de sua mãe com novos olhos. O rosto de Beatriz estava transfigurado em dor, e uma ideia aterrorizante perfurou o coração de Ana. Não era só sobre o culto. Beatriz havia sido parte de tudo isso. Os segredos de uma cidade inteira estavam dentro dela. Ana hesitou, o terror e a confusão se misturando em sua mente. E quando tudo parecia perdido, um brilho intenso emanou do medalhão que ainda segurava. O objeto estava pulsando, como se estivesse vivo.
Os rostos à sua volta se tornaram boões, enquanto Ana se concentrava. Sua mente estava confusa, mas uma determinação começou a florescer. Ela olhou para a mãe, os olhos cheios de fogo e desespero. Agora é hora de saber toda a verdade. Suas palavras ecoaram, e com isso a cidade se tornou um campo de batalha entre luz e escuridão. Entre o passado sombrio e um futuro incerto. Enquanto Beatriz caía em um silêncio implacável, Ana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma nova verdade começava a se revelar, e o que ela descobriria poderia muito bem destruir não apenas sua família, mas o próprio tecido da cidade que conhecia. O que mais estava escondido nas sombras? Uma verdade que poderia levá-la a um destino aterrador. Nesse exato momento, um ruído intenso irrompeu do céu. Ana olhou para cima, seu coração parou. Um helicóptero sobrevoava a cidade, lançando um feixe de luz. O som das lâminas cortando o ar criou uma cacofonia ensurdecedora. E então, com um movimento rápido, uma corda desceu, e uma figura, vestindo um uniforme preto, desceu em velocidade, seus olhos ocultos sob um capacete. Lídia! A voz era profunda e familiar. Temos que sair agora! Ana congelou. Sua mãe também. Joaquim? As palavras saíram arrastadas da boca de Lídia, cheias de pânico e incredulidade. Ana sentiu uma onda de choque. Joaquim, o homem que ela sempre conhecera como amigo da família, agora surgia como uma figura de autoridade. Vocês estão em perigo, ele gritou, movendo-se rápido em direção a elas. Ele não pode saber que vocês estão aqui. O que lhe estava falando? Que segredo era? Esse? E como isso se ligava a toda a loucura acontecendo? O caos em torno delas parecia se intensificar enquanto ela se perguntava quem Joaquim realmente era e qual era o verdadeiro papel de sua mãe nessa história. Ana percebeu que não só o passado de sua mãe estava prestes a ser revelado, mas também o seu próprio destino estava prestes a mudar completamente. Ana, vamos! Gritou Lídia, puxando-a para trás. Mas Ana hesitou, um nó na garganta, uma incerteza crescente. Como ela poderia confiar em qualquer um agora? A cidade ao redor queimava, mas as chamas eram nada comparadas aos segredos que pairavam no ar. O que mais estava escondido, prestes a ser desvelado? Ana estava paralisada. As chamas dançavam ao redor, e a presença dos homens encapuzados parecia um pesadelo, tomando forma diante de seus olhos. O medo pulsava em seu peito, e a verdade sobre sua mãe estava prestes a explodir como os fogos que consumiam a cidade. Não pode ser. Ana murmurou, enquanto sua mente tentava absorver a enormidade da revelação. O que havia em sua família que a tornava alvo de uma força tão sombria? Ela lutava para manter a calma, mas uma sensação de desespero começou a tomar conta. Ana, precisamos sair agora. Lídia insistiu, suas mãos tremendo ao segurá-la. A urgência na voz da mãe era palpável, mas o olhar de Lídia estava tão cheio de medo que parecia que ela estava escondendo ainda mais segredos. Então, um grito cortou o ar, um som estridente.
Ana se virou e, em um instante, viu Beatriz sendo empurrada pelos homens. Eles a agarraram com força, arrastando-a para trás, enquanto ela lutava, seu rosto pálido de pavor. Não! Ana gritou, mas a cena à sua frente se desenrolava como em câmera lenta. A mulher que havia revelado os mistérios estava agora emaranhada em um novo pesadelo. Temos que ir! Lídia segurou Ana pelo braço, mas a jovem não conseguia desviar o olhar da cena horrível. A cidade ao redor delas estava em caos, mas seu mundo interior estava prestes a desmoronar ainda mais. E foi neste momento crucial que algo surpreendente aconteceu. Ana sentiu um calor irromper dentro de sua pele, uma onda de poder que parecia invadir seu ser. Sem entender por quê, ela se virou para os homens encapuzados e apontou. Um flash ofuscante rompeu de suas mãos, um poder emergido de seu desespero. A luz se expandiu e, de repente, os homens foram lançados para trás, como se uma força invisível os atingisse. Beatriz, que estava prestes a ser capturada, caiu no chão, liberta. "Corre!" Ana gritou, e a menina a ouviu, seguindo-a enquanto se afastavam. Mas à medida que elas se afastavam, uma sensação de fraqueza tomou conta de Ana. Ela percebeu que o poder que havia invocado estava drenando sua energia. Lídia, ao seu lado, olhou para ela com um misto de espanto e preocupação. "Ana, não!" A voz de sua mãe era um sopro, cheia de pavor. "Usar isso pode te destruir." Temendo pela própria vida e pela da criança, Ana explodiu. "Por que você não me contou? O que mais você está escondendo de mim?" A raiva e a dor estavam em suas palavras, e não havia como voltar atrás. "Ana!" Lídia começou, mas não teve tempo para terminar. Uma sombra se projetou entre elas. As figuras encapuzadas se reergueram, suas vozes agora carregadas de ira. "Menina, você não deveria ter feito isso." O chão tremeu. Uma nova onda de energia crescia, e de repente, um grito. Beatriz caiu, estendeu, seu corpo se contorcendo como se estivesse em agonia. Ana sentiu uma conexão. Algo a ligava a Beatriz, e naquele momento compreendeu. A verdade que Beatriz havia sussurrado era muito pior do que imaginava. "Ela é o que eles querem", Lídia exclamou, enquanto Ana olhava para a amiga de sua mãe com novos olhos. O rosto de Beatriz estava transfigurado em dor, e uma ideia aterrorizante perfurou o coração de Ana. Não era só sobre o culto. Beatriz havia sido parte de tudo isso. Os segredos de uma cidade inteira estavam dentro dela. Ana hesitou, o terror e a confusão se misturando em sua mente. E quando tudo parecia perdido, um brilho intenso emanou do medalhão que ainda segurava. O objeto estava pulsando, como se estivesse vivo. Os rostos à sua volta se tornaram borrões, enquanto Ana se concentrava. Sua mente estava confusa, mas uma determinação começou a florescer. Ela olhou para a mãe nos olhos cheios de fogo e desespero. Agora é hora de saber toda a verdade. Suas palavras ecoaram, e com isso, a cidade se tornou um campo de batalha entre luz e escuridão, entre o passado sombrio e um futuro incerto. Enquanto Beatriz caía em um silêncio implacável, Ana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma nova verdade começava a se revelar, e o que ela descobriria
poderia muito bem destruir não apenas sua família, mas o próprio tecido da cidade que conhecia. O que mais estava escondido nas sombras? Uma verdade que poderia levá-la a um destino aterrador. Nesse exato momento, um ruído intenso irrompeu do céu. Ana olhou para cima. Seu coração parou. Um helicóptero sobrevoava a cidade, lançando um feixe de luz. O som das lâminas cortando o ar criou uma cacofonia ensurdecedora. E então, com um movimento rápido, uma corda desceu e uma figura, vestindo um uniforme preto, desceu em velocidade, seus olhos ocultos sob um capacete. Lídia era profunda e familiar. Temos que sair agora. Ana congelou, sua mãe também. Joaquim, as palavras saíram arrastadas da boca de Lídia, cheias de pânico e incredulidade. Ana sentiu uma onda de choque. Joaquim, o homem que ela sempre conhecera como amigo da família, agora surgia como uma figura de autoridade. Vocês estão em perigo, ele gritou, movendo-se rápido em direção a elas. Ele não pode saber que vocês estão aqui. O que ele estava falando? Que segredo era esse? E como isso se ligava a toda a loucura acontecendo? Mas antes que pudesse responder, uma explosão próxima abalou o chão. O calor das chamas pareceu aumentar e uma cloude de fumaça subiu, encobrindo tudo. Ana se agarrou a Lídia, seu coração acelerado, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Voltem, agora. Joaquim a puxou junto com a mãe, e Ana sentiu o desespero na voz dele. Mas algo na intensidade de sua expressão a fez questionar o que ele estava ocultando. Então, um tremor percorreu o chão e, de repente, o medalhão queimou contra a pele de Ana. Uma sensação de como se algo estivesse se rompendo. O objeto pareceu pulsar mais forte e uma onda poderosa de energia irrompeu. Ana caiu de joelhos. Por favor, não! Ela olhou para Joaquim e quando ele finalmente retirou o capacete, seu rosto se desfez em confusão. Era outro muito amado, seu pai. Não, não pode ser você. Suas palavras eram um fio de desespero. Eu não tinha escolha, Ana. Eu não sabia que você estava envolvida. As palavras de Joaquim eram um eco distante, e a dor em seu olhar falava mais do que poderia expressar. A verdade cortou mais fundo do que qualquer ataque físico. E neste momento, tudo que Ana acreditava sobre sua mãe, seu pai, Beatriz descarrilou. Quem era Joaquim de verdade? E por que ele havia feito isso? O que mais estava oculto sob essas camadas de mentiras? O lar que conhecia estava se desmoronando, e Ana precisava de respostas. Precisava descobrir de uma vez por todas quem realmente era sua família. E quanto mais próxima estava, mais o abismo se abria abaixo dela. Ana estava paralisada. As chamas dançavam ao redor, e a presença dos homens encapuzados parecia um pesadelo tomando forma diante de seus olhos. O medo pulsava em seu peito, e a verdade sobre sua mãe estava prestes a explodir como os fogos que consumiam a cidade. Não pode ser, Ana murmurou, enquanto sua mente tentava absorver a enormidade da revelação. O que havia em sua família que a tornava alvo de uma força tão sombria? Ela lutava para manter a calma,
Mas uma sensação de desespero começou a tomar conta. Ana, precisamos sair agora! Lídia insistiu, suas mãos tremendo ao segurá-la. A urgência na voz da mãe era palpável, mas o olhar de Lídia estava tão cheio de medo que parecia que ela estava escondendo ainda mais segredos. Então um grito cortou o ar, um som estridente. Ana se virou e, em um instante, viu Beatriz sendo empurrada pelos homens. Eles a agarraram com força, arrastando-a para trás enquanto ela lutava, seu rosto pálido de pavor. Não! Ana gritou, mas a cena à sua frente se desenrolava como em câmera lenta. A mulher que havia revelado os mistérios estava agora emaranhada em um novo pesadelo. Temos que ir! Lídia segurou Ana pelo braço, mas a jovem não conseguia desviar. O olhar da cena horrível. A cidade ao redor delas estava em caos, mas seu mundo interior estava prestes a desmoronar ainda mais. E foi neste momento crucial que algo surpreendente aconteceu. Ana sentiu um calor irromper dentro de sua pele, uma onda de poder que parecia invadir seu ser. Sem entender por quê, ela se virou para os homens encapuzados e apontou. Um flash ofuscante rompeu de suas mãos, um poder emergido de seu desespero. A luz se expandiu e, de repente, os homens foram lançados para trás, como se uma força invisível os atingisse. Beatriz, que estava prestes a ser capturada, caiu no chão, liberta. Corre! Ana gritou, e a menina a ouviu, seguindo-a enquanto se afastavam. Mas à medida que elas se afastavam, uma sensação de fraqueza tomou conta de Ana. Ela percebeu que o poder que havia invocado estava drenando sua energia. Lídia, ao seu lado, olhou para ela com um misto de espanto e preocupação. Ana, não! A voz de sua mãe era um sopro, cheia de pavor. Usar isso pode te destruir. Temendo pela própria vida e pela da criança, Ana explodiu. Por que você não me contou? O que mais você está escondendo de mim? A raiva e a dor estavam em suas palavras, e não havia como voltar atrás. Ana, Lídia começou, mas não teve tempo para terminar. Uma sombra se projetou entre elas. As figuras encapuzadas se reergueram, suas vozes agora carregadas de ira. Menina, você não deveria ter feito isso. O chão tremeu. Uma nova onda de energia crescia e, de repente, um grito. Beatriz caiu, seu corpo se contorcendo como se estivesse em agonia. Ana sentiu uma conexão. Algo a ligava a Beatriz, e naquele momento compreendeu. A verdade que Beatriz havia sussurrado era muito pior do que imaginava. Ela é o que eles querem, Lídia exclamou, enquanto Ana olhava para a amiga de sua mãe com novos olhos. O rosto de Beatriz estava transfigurado em dor, e uma ideia aterrorizante perfurou o coração de Ana. Não era só sobre o culto. Beatriz havia sido parte de tudo isso. Os segredos de uma cidade inteira estavam dentro dela. Ana hesitou, o terror e a confusão se misturando em sua mente. E quando tudo parecia perdido, um brilho intenso emanou do medalhão que ainda segurava. O objeto estava pulsando, como se estivesse vivo. Os rostos à sua volta se tornaram borrões enquanto Ana se concentrava. Sua mente estava confusa, mas uma determinação começou a florescer. Ela olhou para a mãe, os olhos cheios de fogo e desespero. Agora é hora de saber toda a verdade. Suas palavras ecoaram, e com isso, a cidade se tornou um campo de batalha entre luz
e escuridão, entre o passado sombrio e um futuro incerto. Enquanto Beatriz caía em um silêncio implacável, Ana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma nova verdade começava a se revelar, e o que ela descobriria poderia muito bem destruir não apenas sua família, mas o próprio tecido da cidade que conhecia. O que mais estava escondido nas sombras? Uma verdade que poderia levá-la a um destino aterrador. Nesse exato momento, um ruído intenso irrompeu do céu. Ana olhou para cima. Seu coração parou. Um helicóptero sobrevoava a cidade, lançando um feixe de luz. O som das lâminas cortando o ar criou uma cacofonia ensurdecedora. E então, com um movimento rápido, uma corda desceu e uma figura, vestindo um uniforme preto, desceu em velocidade, seus olhos ocultos sob um capacete. Lídia, a voz era profunda e familiar. Temos que sair agora. Ana congelou. Sua mãe também. Joaquim? As palavras saíram arrastadas da boca de Lídia, cheias de pânico e incredulidade. Ana sentiu uma onda de choque. Joaquim, o homem que ela sempre conhecera como amigo da família, agora surgia como uma figura de autoridade. Vocês estão em perigo, ele gritou, movendo-se rápido em direção a elas. Ele não pode saber que vocês estão aqui. O que ele estava falando? Que segredo era esse? E como isso se ligava a toda a loucura acontecendo? Mas antes que pudesse responder, uma explosão próxima abalou o chão. O calor das chamas pareceu aumentar, e uma nuvem de fumaça subiu, encobrindo tudo. Ana se agarrou a Lídia, seu coração acelerado, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Em meio ao caos, Joaquim hesitou. Os olhos dele se arregalaram, e Ana percebeu que o olhar dele não estava apenas direcionado para a cidade em chamas, mas para algo ou alguém além dela. E de repente, a verdade veio à tona. Um homem encapuzado surgiu do lado oposto. Um rosto conhecido que fez a espinha de Ana gelar. Era seu pai, Carlos, que ela acreditava ter morrido no incêndio. Ana! Carlos gritou, e a voz carregava uma mistura de alívio e terror. Você voltou! Eu sabia que você voltaria! Ana sentiu seu mundo desabar novamente. Como você está aqui? A confusão a atingiu como um soco no estômago. Ela piscou, tentando compreender como aquele homem que conhecia como uma lembrança distante agora estava bem diante dela. A tensão se intensificou. Joaquim agarrou o braço de Lídia, um olhar carregado de pesar. Você não devia estar aqui, Carlos, ele sussurrou, quase como um aviso. Você não pode se expor agora. Mas ela precisa saber a verdade. Carlos respondeu, desesperado. Ana, você não imagina o que está acontecendo. O culto não está apenas atrás de vocês. Eles estão atrás de mim. Eu fui o motivo por trás de tudo isso. O incêndio, a busca, a sua família, tudo. As palavras de Carlos eram como facadas. Ana parou de respirar. O que você está dizendo? Você causou tudo isso? O sentimento de traição começou a se formar. Como tudo o que conhecia poderia ter sido uma mentira. Como sua vida poderia ser construída em cima de um fardo tão pesado. Você precisa acreditar em mim. Carlos avançou, mas Joaquim o bloqueou, o olhar intenso. Se isso continuar, você não vai sobreviver. Ana olhou entre eles,
sentindo a pressão aumentar. As chamas dançavam alto agora, e uma nova revelação estava prestes a rachá-la ao meio. Que verdade era essa que poderia mudar tudo o que conhecia? A cidade, sua família, seu passado, tudo estava prestes a se desintegrar. E neste instante, o céu se iluminou com uma nova explosão, refletindo caos em seu íntimo. Enquanto Carlos e Joaquim trocavam olhares carregados, Ana percebeu que estava prestes a descobrir segredos que poderiam não apenas arruinar sua vida, mas também transformar seu destino de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que mais estava escondido nas sombras? Qual iria ser o preço da verdade? Ana estava paralisada. As chamas dançavam ao redor, e a presença dos homens encapuzados parecia um pesadelo tomando forma diante de seus olhos. O medo pulsava em seu peito, e a verdade sobre sua mãe estava prestes a explodir como os fogos que consumiam a cidade. Não pode ser, Ana murmurou, enquanto sua mente tentava absorver a enormidade da revelação. O que havia em sua família que a tornava alvo de uma força tão sombria? Ela lutava para manter a calma, mas uma sensação de desespero começou a tomar conta. Ana, precisamos sair agora. Lídia insistiu, suas mãos tremendo ao segurá-la. A urgência na voz da mãe era palpável, mas o olhar de Lídia estava tão cheio de medo que parecia que ela estava escondendo ainda mais segredos. Então, um grito cortou o ar, um som estridente. Ana se virou e, em um instante, viu Beatriz sendo empurrada pelos homens. Eles a agarraram com força, arrastando-a para trás, enquanto ela lutava, seu rosto pálido de pavor. Não! Ana gritou. Mas a cena à sua frente se desenrolava como em câmera lenta. A mulher que havia revelado os mistérios estava agora emaranhada em um novo pesadelo. Temos que ir. Lídia segurou Ana pelo braço, mas a jovem não conseguia desviar o olhar da cena horrível. A cidade ao redor delas estava em caos. Mas seu mundo interior estava prestes a desmoronar ainda mais. E foi neste momento crucial que algo surpreendente aconteceu. Ana sentiu um calor irromper dentro de sua pele, uma onda de poder que parecia invadir seu ser. Sem entender por quê, ela se virou para os homens encapuzados e apontou. Um flash ofuscante irrompeu de suas mãos, um poder emergido de seu desespero. A luz se expandiu e, de repente, os homens foram lançados para trás, como se uma força invisível os atingisse. Beatriz, que estava prestes a ser capturada, caiu no chão, liberta. "Corre!" Ana gritou. E a menina a ouviu, seguindo-a enquanto se afastavam. Mas à medida que elas se afastavam, uma sensação de fraqueza tomou conta de Ana. Ela percebeu que o poder que havia invocado estava drenando sua energia. Lídia, ao seu lado, olhou para ela com um misto de espanto e preocupação. "Ana, não." A voz de sua mãe era um sussurro cheia de pavor. "Usar isso pode te destruir. Por que você não me contou? O que mais você está escondendo de mim?" A raiva e a dor estavam em suas palavras, e não havia como voltar atrás. "Ana," Lídia começou, mas não teve tempo para terminar. Uma sombra se projetou entre elas. As figuras encapuzadas se reergueram.
suas vozes agora carregadas de ira. Menina, você não deveria ter feito isso. O chão tremeu. Uma nova onda de energia crescia. E de repente, um grito. Beatriz caiu, seu corpo se contorcendo como se estivesse em agonia. Ana sentiu uma conexão. Algo a ligava a Beatriz. E naquele momento, compreendeu. A verdade que Beatriz havia sussurrado era muito pior do que imaginava. Ela é o que eles querem, Lídia exclamou, enquanto Ana olhava para a amiga de sua mãe com novos olhos. O rosto de Beatriz estava transfigurado em dor, e uma ideia aterrorizante perfurou o coração de Ana. Não era só sobre o culto. Beatriz havia sido parte de tudo isso. Os segredos de uma cidade inteira estavam dentro dela. Ana hesitou, o terror e a confusão se misturando em sua mente. E quando tudo parecia perdido, um brilho intenso emanou do medalhão que ainda segurava. O objeto estava pulsando, como se estivesse vivo. Os rostos à sua volta se tornaram borrões, enquanto Ana se concentrava. Sua mente estava confusa, mas uma determinação começou a florescer. Ela olhou para a mãe, os olhos cheios de fogo e desespero. Agora é hora de saber toda a verdade. Suas palavras ecoaram, e a cidade se tornou um campo de batalha entre luz e escuridão, entre o passado sombrio e um futuro incerto, enquanto Beatriz caía em um silêncio implacável. Ana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma nova verdade começava a se revelar, e o que ela descobriria poderia muito bem destruir não apenas sua família, mas o próprio tecido da cidade que conhecia. O que mais estava escondido nas sombras? Uma verdade que poderia levá-la a um destino aterrador. Neste exato momento, um ruído intenso irrompeu do céu. Ana olhou para cima. Seu coração parou. Um helicóptero sobrevoava a cidade, lançando um feixe de luz. O som das lâminas cortando o ar criou uma cacofonia ensurdecedora. E então, com um movimento rápido, uma corda desceu, e uma figura, vestindo um uniforme preto, desceu em velocidade, seus olhos ocultos sob um capacete. Lídia! A voz era profunda e familiar. Temos que sair agora. Ana congelou. Sua mãe também. Joaquim? As palavras saíram arrastadas da boca de Lídia, cheias de pânico e incredulidade. Ana sentiu uma onda de choque. Joaquim, o homem que ela sempre conhecera como amigo da família, agora surgia como uma figura de autoridade. Vocês estão em perigo, ele gritou, movendo-se rápido em direção a elas. Ele não pode saber que vocês estão aqui. Mas antes que pudesse responder, Carlos apareceu de uma sombra. O olhar dele estava cheio de fúria. Você não vai levar minha família. Os passos de Carlos foram firmes, e a expressão no rosto dele era de um homem decidido. Ana ficou em choque. O que estava acontecendo? Parecia que tudo se movia rapidamente. Pai? A palavra escapuliu entre seus lábios, e sua mente não conseguia processar. Como você pode estar aqui? Carlos encarou Joaquim e disse com uma frieza que cortava como uma faca: Você não sabe o que está fazendo. Essa não é a única verdade que está escondendo. A tensão aumentou como um fio esticado, prestes a estourar. Então, em um movimento súbito,
Joaquim se virou e arregalou os olhos. Você não deveria estar aqui. Antes que você... Com isso, uma explosão irrompeu atrás deles. O impacto arrastou Ana e a sua mãe para o chão. Uma onda de calor encheu o ar, e a fumaça começou a se espalhar rapidamente. Ana, atordoada, se levantou, mas tudo à sua volta estava confuso. Gritos ecoavam, e a cidade estava em pânico. Levante-se, Ana, gritou Lídia, puxando-a. Precisamos sair. Mas Ana estava paralisada. O que era a verdade? O que Joaquim queria revelar? Ela olhou para o medalhão em sua mão, e uma sensação de poder começou a fluir através dela. Você não sabe a verdade, Ana. E Joaquim não é quem diz ser. Carlos gritou, enquanto a Smoke envolvia tudo em uma dança macabra. Mas antes que pudesse entender, o chão sob eles começou a tremer. Foi quando, no caos, uma forma emergiu da fumaça. Um ser encapuzado, como uma sombra viva, dando risadas sombrias. Vocês acham que podem escapar do que vocês realmente são? A voz soou como um eco malicioso. Os olhos de Ana se arregalaram. O que estava acontecendo? As revelações pressionavam seu cérebro e ela sentia a realidade desmoronando ao seu redor. Eles estavam todos conectados a ele. Ele sabia de segredos que não deveriam ter sido revelados. O fogaréu iluminou um momento, e o ser se virou, e Ana sentiu que o coração parava. Seu destino está além do que qualquer um de vocês pode imaginar. A verdade é uma prisão, e você, Ana, é a chave. Aquilo a atingiu como um soco. O que isso significava? As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão, levando-a a questionar cada pedacinho de sua vida. E assim, no meio do caos, a dúvida havia tomado forma. Quem ela realmente era? O que deveria fazer agora? A verdade era a única saída. Mas qual verdade? As fogueiras das chamas eram nada comparadas ao incêndio que agora queimava dentro dela, sedenta por respostas que ainda estavam envoltas nas sombras. As palavras do ser encapuzado ressoavam no ar como um eco sombrio. A verdade é uma prisão, e você, Ana, é a chave. O coração dela disparou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que isso poderia significar? As chamas se espalhavam ao fundo, e o calor queimava sua pele. Mas o que realmente a queimava eram as incertezas. Carlos, seu pai, encarava o ser como se conhecesse um segredo que nem mesmo Ana poderia imaginar. Você precisa acreditar em mim, ele gritou novamente, mais fervoroso. Eu não. Só o que você pensa. O incêndio não foi um acidente. Eu fui um dos responsáveis. Ana mal conseguia processar o que ele dizia. Seus olhos se arregalaram, o nó na garganta se apertando. O que você quer dizer com isso? Você estava lá? Você fez isso? Sua voz transbordava incredulidade, e Joaquim, a figura que sempre parecia um pilar de proteção, agora se tornava o foco de uma nova desconfiança. Ana, você não entende. Ele está tentando te manipular. Ele fez coisas terríveis. Mas era tarde demais. Um rugido ensurdecedor cortou o ar,
e Ana viu os homens encapuzados se aproximando, mais do que antes, como sombras se arrastando à medida que a fumaça as encobria. Eles estavam decididos e mais perigosos do que nunca. "É a sua hora, Ana", gritou Carlos, seu tom desesperado. "A única maneira de nos salvar é desbloqueando o poder que você carrega. Você tem que fazer isso, agora." Mas o terror tomou conta. Ana olhou para a cidade em chamas. Lembranças do passado, voltando como ondas, trazendo à tona imagens de sua infância, a risada de sua mãe, o amor que sempre havia sentido, agora sufocado pelas chamas. "No que você se tornou?" Ana teve que perguntar, seu coração quebrando em cada sílaba. E então, tudo tornou-se um borrão rápido, uma onda de emoção e dor transbordando. De repente, as palavras humanas se tornaram apenas um eco, enquanto o ser encapuzado, com uma risada estática, disse: "Você pensa que está no controle, Ana. Você não sabe nada." E com um movimento repentino, ele estendeu a mão, e a fumaça ao redor deles tomou nova forma, como serpentes emaranhadas. Ana sentiu um puxão. Era como se as sombras quisessem absorvê-la. Em um instante de desespero, fechou os olhos, e a imagem de Beatriz surgiu em sua mente, sua amiga, a mulher que havia ajudado até aquele momento, agora em um mar de dor. E ao olhar de novo, Beatriz estava lá, no chão, cercada por sombras, o rosto em agonia. "Ana, eu não sou quem você pensa que sou", Beatriz murmurou. E neste momento, um tapa na cara da realidade. Todas as memórias que Ana tinha dela eram mentiras. "Eu fui escolhida, fui condicionada. Nós duas precisamos acabar com isso." Ana congelou. Um frio intenso tomou conta de seus ossos. "O quê? O que você quer dizer com escolhida?" A confusão e o medo se misturavam em um frenesi dentro dela. Que tipo de verdade era essa? Mas o ser encapuzado voltou. "Uma sombra não pode se libertar. O que você fez será seu fardo, Ana." E antes que pudesse entender, Beatriz desabou, o rosto paralisado. Em terror, uma expressão que mudaria tudo. O olhar de Carlos para Joaquim se tornou um campo de batalha. "Você não tem ideia do que ela é. Você não sabe com quem está lidando", gritou Carlos. O desespero agora era palpável. O som de uma bomba ecoou. Mais gritos, mais caos. O mundo parecia girar e Ana estava no centro. A cidade estava em chamas, mas a chama mais ardente queimava dentro dela. A verdade que buscava estava prestes a explodir, mas a única pergunta que ecoava em sua mente era: quem eu realmente sou? O ser encapuzado sorriu, um sorriso que não era humano. "Prepare-se, Ana. O pior ainda está por vir." E naquele exato momento, Ana sentiu que a verdade não era apenas algo que a libertaria, mas também a aprisionaria eternamente. Como se tudo o que conhecia estivesse prestes a se desfazer em fumaça. O que mais sua família estava escondendo. E agora, mais importante, quem realmente era ela em meio a todo esse horror? Desesperada, sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo: sua vida, suas relações e seu destino. As sombras bunchavam em torno deles, o ser encapuzado sorrindo de forma sarcástica.
como se tivesse guardado o maior segredo do mundo. Ana se sentia perdida. Como ela poderia ser a resposta? O peso dos olhos de seu pai e de sua mãe, cheios de dor e medo. As emoções conflitantes a envolviam, como chamas que ameaçavam consumi-la. Você precisa desbloquear seu poder, Carlos repetiu. Sua voz estava carregada de uma urgência que batia como um tambor forte no peito de Ana. Mas desbloquear o quê? Todo o caos girava em torno dela, e ela sentia um nó na garganta, a luta entre querer entender e a aversão ao que poderia descobrir. Os homens encapuzados se aproximavam, mas agora Ana tinha uma ideia diferente. A presença da verdade ameaçava ser revelada, assim como as chamas à sua volta. Um impulso surgiu dentro dela, um desejo de lutar. Chega! Ana gritou, sentindo seu poder vibrar em seus dedos. O medalhão a guiou, e ela deixou a energia fluir. A luz irrompeu de suas mãos, uma onda de força que iluminou o espaço. Os homens hesitaram, e Ana sorriu, a determinação renovada em seu olhar. Se vocês me querem, vão ter que enfrentar o que eu sou. O brilho crescia, e a sala tornou-se um turbilhão de luz e sombra. Porra, Ana! Lídia gritou, o desespero em sua voz. Mas Ana não hesitou. Quando conseguiu desviar a atenção de seu pai dos capuzes sombrios, ela viu uma chance. Um impulso a guiou, um novo desejo de proteção. Primeiramente por todos que amava. E com um movimento rápido, ela conjurou uma barreira de luz ao redor de sua família. A proteção estava em suas mãos. Estamos juntos, Ana! Carlos gritou. Os laços da família, mesmo fragilizados, brilharam mais fortes do que qualquer força sombria. A parede luminosa repelindo os atacantes se intensificou. A coragem dela explodindo em um espetáculo elétrico, um feixe de esperança. Os homens encapuzados recuaram, suas sombras começando a desvanecer em meio ao poder que se manifestava. Eles eram um eco distante agora. E Ana se sentiu na linha de frente de sua própria batalha, enfrentando o que tinha que enfrentar. Isso é apenas o começo. O ser encapuzado gritou, sua voz baixa e ameaçadora. Mas Ana sabia que a verdade seria mais poderosa do que as sombras que ele representava. Ela sentia que o medo se dissipava e, ao final, sua confiança prevaleceria. Era um momento decisivo e a batalha era mais emocional do que física. Com cada movimento, ela se sentia mais livre. As chamas começaram a diminuir, e a cidade em si parecia recuperar sua forma ao fundo. O céu estava escuro, mas Ana tinha esperança. Nós podemos reverter isso juntos, ela declarou para Carlos e Lídia. Conseguimos. E assim, com um último grito de triunfo, ela lançou a luz em direção ao ser. O brilho irrompeu, envolvendo tudo em uma onda de pura energia que começou a afastar as sombras, começando a revelar a verdade que a cercava. E enquanto a luz finalmente dissipava a escuridão, Ana sentiu que a partir daquele dia tudo mudaria. Ela sabia que não houve uma resposta definitiva ainda. O passado talvez perseguisse suas memórias, mas a esperança tinha finalmente encontrado um espaço no presente. A batalha poderia ser vencida, mas o mistério ainda permanecia. O que viria a seguir?
Ela não tinha certeza, mas tinha sua família. E enquanto a poeira assentava, enquanto as chamas diminuíam, Ana percebeu que a vida era feita de escolhas. E aquelas decisões moldariam seu futuro. Ei, você ficou até aqui. Agora é o seu momento de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para que possamos alimentar o algoritmo e continuar compartilhando conteúdo incrível com você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama eletrizante. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal com essas ações. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Vamos juntos nessa!